Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ei, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, que honra poder escrever essa carta para você. E quero te contar essa verdadeira história da meia-noite que eu vi de perto, eu vi tudo isso acontecer de perto, na minha doce São Luís do Maranhão. Sou maranhense, Paulinho, nasci lá, me criei lá, e foi lá, sabe, que eu realizei o grande sonho da minha vida. Eu queria ser professora, mas faz tempo isso. Ó, para que vocês tenham uma ideia do tempo que faz isso, basta que eu diga que faz 25 anos que eu me aposentei. Eu já tenho 25 anos de aposentada como professora. Por aí vocês tiram uma ideia. Foi lá em São Luís que eu comecei a lecionar e eu fiquei boa na matéria da matemática. Não tinha aluno meu que não aprendesse a tal da equação de segundo grau. Eu tinha uma prática, uma técnica toda especial para ensinar meus alunos a encontrarem a raiz quadrada de x com uma rapidez incrível. Eu lecionei no Liceu Maranhense. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Foi a escola da minha vida, o Liceu Maranhense. É uma tradicional instituição de ensino lá de São Luís. Olha, é antiga. A escola é mais antiga que eu. Ela foi fundada mesmo no dia 24 de julho de 1838. Vocês imaginem. 1838. Eu cheguei aí numa festa quando a escola completou 180 anos. Ela é conhecida lá em São Luís. Para vocês terem uma ideia da importância dessa escola para São Luís, ela é conhecida lá como o Palácio da Educação. Não é fácil não, hein? Palácio da Educação. Pois eu tive a honra de ir lá na festa de 180 anos. 180 anos. A palavra liceu, para quem não sabe, eu gostaria... É mania de professora, viu, Paulinho? Fala pro teu público, não ficar brava comigo, porque eu considero esse teu programa aqui no YouTube muito importante. Enquanto professora que sou, porque a gente não deixa de ser. Faz 25 anos que eu me aposentei, mas a gente não deixa de ser professora. E eu considero que as histórias aqui desse seu programa no YouTube, as histórias são instrutivas. Eu vou te dizer, se aprende muito escutando as suas histórias. Então eu, enquanto professora, eu hoje quero falar da palavra liceu antes de eu começar a minha história. O povo não fica bravo comigo não, que é mania de professora. Pergunto, você que já ouviu falar tantas vezes liceu isso, liceu aquilo. De onde vem essa palavra liceu? Por que que um colégio chama-se liceu? Por quê? Então hoje eu vou explicar, antes da história. Vem do grego a palavra liceu, de uma palavra grega chamada likeion. Likeion refere-se ao local onde Aristóteles ministrava suas aulas. E significa em grego, likeion, matador de lobos. Matador de lobos. Este
por não concordar com o ensino sofista e platônico difundido naquela época, ele fundou Aristóteles, fundou a sua própria escola em meados do século IV AC, sendo este dedicado ao templo de Apolo, devido à proximidade da escola. Ao longo da história da Grécia Antiga, o Liceu foi o nome dado aos ginásios que preparavam cidadãos para a vida com formação completa. Então, Liceu vem de Likeion, palavra grega, a escola fundada por Aristóteles, que significa matador de lobos. Mas hoje eu quero contar uma história para vocês que eu vivi em São Luís do Maranhão. Fui eu, a professora Eulália, que vi de perto tudo isso acontecer. Lá em São Luís tinha um homem, um senhor, mesquinho, né? Mesquinho eu posso dizer que é avarento. Aqui no estado de São Paulo, muita gente chama de miserável, né? Miserável. O mão fechada, avarento, mesquinho. Esse senhor lá de São Luís do Maranhão, ele era trabalhador na área rural. E ele ganhava lá o seu dinheirinho com toda a dificuldade que um trabalhador ganha no Brasil. E ele guardava esse dinheiro debaixo do colchão. Era muito comum. As pessoas antigamente não tinham banco, não. Tinha banco de jeito nenhum. Eu mesma, eu não guardei dinheiro embaixo do colchão, porque como professor eu nunca ganhei tanto assim. Mas eu guardava o dinheiro num copo que ficava atrás de uma santa que eu tinha. A Virgem, eu tinha uma imagem da Virgem grande, e atrás da imagem da Virgem um copo. E nesse copo eu guardava meu dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, que naquele tempo era muito incomum alguém ter dinheiro no banco, era difícil. Então esse senhor trabalhador rural, esse mesquinho, ele guardava esse dinheiro que ele ganhava embaixo do colchão. Muito pouco utilizava para as despesas, deixando, inclusive, a família dele passar fome. Então ele era tão mesquinho que ele ganhava e guardava embaixo do colchão. Mas não era porque estava sobrando, era porque ele era avarento. Ele não queria comprar nada. Então a família dele passava fome. E esse senhor, ele gostava de um miúdo. Miúdo é o que a gente chama daquilo que a gente compra do boi, que não é nobre. Você entendeu? Você que está ouvindo, que nunca foi pobre, você vai entender agora. Quem nunca foi pobre vai entender. Antigamente, as pessoas compravam o miúdo do boi, ou da vaca, né? O que era o miúdo? Era aquilo que ninguém queria comprar. Então, o bucho, cérebro, e tinha um miúdo que, aliás, hoje tem até valor. Tinha um miúdo que pouca gente realmente buscava. A língua do boi. Eita, que é boa, hein? É boa. A língua do boi é boa demais. E esse senhor em questão lá de São Luís do Maranhão, o que ele amava comer a língua do boi, meu Deus do céu, ele era muito chegado nesse tipo de prato. Então ele gostava, e custava pouco. Então ele era avarento, não queria comprar comida para a família dele comer. Então ele gostava era de comprar a língua do boi para comer. E quando ele comprava, ele trazia a língua do boi e ele mandava Dona Isolda era a mulher dele, preparar. Isolda, dizia ele, com aquela voz de mandão. Avarento, mas era mandão. Isolda, prepare a minha língua de boi, mas com bastante caldo. Eu quero a minha língua com... Você põe bastante caldo e tempere bem, põe pimenta, e põe que fica gostosa. Eu quero bem cozida, mas com bastante caldo. Aí ele se sentava à mesa e ele comia. Eu acho importante, né? A gente falar o nome dele. Eu acho importante. É Seu Afrânio. Seu Afrânio
sentava na mesa e comia. E comia até o último pedaço, aquela língua grande, aquela língua imensa. Ele ia cortando e ia comendo aqueles pedaços da língua. Ele comia tudo. Danado de munheca, homem miserável danado, ele comia a língua inteirinha e deixava para a mulher dele, a dona Isolda, e para o filho dele deixava o caldo. O caldo para elas, a língua era para ele. Aí ele colocava farinha de mandioca naquele caldo. Ei, isso aqui tá bom, Isolda, come. Aí come você. E come Dom. Dom era o menino dele. Dom, come. Ô, Dom, come aí, tá bom. Esse caldo é bom com farinha. Come, Dom. Come, Isolda. Mas a língua mesmo que era boa, ele já tinha comido. Ele colocava farinha de mandioca naquele caldo e dava para a senhora dele, Dona Isolda, e para o menino Dom, que lambia os beiços. E foi assim que Dom foi crescendo, vendo o pai comendo a língua do boi e não dando nada da língua para ele. Ele ficava, coitadinho, com os olhos compridos, vontade de comer daquela língua. A mãe dele, Dona Isolda, teve uma hora que você vai suportando a coisa, mas depois você vai colocando as asinhas de fora. E a Dona Isolda começou a pedir um pedaço. Quando o guloso do marido estava lá comendo da língua, ela falava: corta um pedacinho da língua, ô Afrano, corta um pedacinho da língua e dê um pedacinho para Dom, que Dom tá com vontade de comer. Dom tá doido pra comer um pedacinho, mas da língua. Ele não quer só o caldo, não. Marvado. E ela, tadinha, ela também com vontade, né? Só que ela não pedia pra ela. Mãe é mãe, né? Ela pedia pro menino, pro Dom. Reclamava a pobre mulher. Seu Afrânio resmungava com a boca cheia. Não, quando eu tô comendo... Hein, José? Você quer que eu engasgo, José? Você quer que eu engasgo? Eu tô comendo a língua. A hora que eu estiver comendo, você não me perturbe, por favor. Eu tô comendo a língua. Sou obrigado a responder de boca cheia. Eu não gosto disso. Eu vou tirar uma lasquinha. Vou dar uma lasquinha pra Dom. Aí ele pegava a Frane, tirava uma lasquinha da língua. Uma lasquinha, um pedacinho. Tirava aquela lasquinha e ele dava pra Dom, o menino. Tadinho do menino. Comia aquela língua no desespero. Logo, o garoto via o pai terminar aquela língua grande. Comia tudo. E aí ele passava a olhar novamente. O pai não se compadecia da pobre, do faminto Dom, coitadinho, que não queria só o caldo. Nem Dona Isolda queria só o caldo. E restava para ele, ao final de tudo, a conversa de Afrânio. Ê, Dom, isso aqui que é bom, Dom. O bom da língua é o caldo, Dom. Ó, misturo com farinha, eu vou pôr farinha pra tu. Outra farinha pra tu. E você também, Isolda. Come, Isolda. Come, Dom, que é... Sem contar essa judiação que ele fazia com a esposa e com o filho, ele também era bravo, sabe? Seu Afrânio, nossa! Eu vou usar uma expressão de professora, vou chamá-lo de enérgico, mas ele era muito mais do que enérgico, ele era bravo mesmo, e até violento às vezes. E os anos foram se passando, e nada mudava naquele cerrado, nem as maneiras rudes de seu Afrânio, que ficava cada vez mais agressivo e cruel. Ele batia no coitadinho do Dom, qualquer motivo que fosse. Ele tinha uma mania de mandar o Dom, menino, cheirar o cinto dele. O menino apanhava, mas antes tinha que cheirar o cinto. Vem cá, Dom, cheira meu cinto aqui, cheira meu cinto. Aí o menino vinha, coitadinho pequeno, cheirava aquele cinto e ainda apanhava. Bastava Afrânio chegar em casa cansado, nervoso, e descontava tudo em cima do franzino do moleque, do Dom, que era pequeno,
amarelinho, coitadinho, porque só comia o caldo da língua. Dona Isolda tinha uma dó danada do filho. Ela tinha tanta piedade, um dó danado, mas nada podia fazer, abaixava a cabeça. Mulher naquela época era de ficar calada, ficava contida na sua dor. Não que a gente fosse besta, porque mulher besta nunca foi, mas a gente era obrigada a ficar calada, sabe? Depois, ela passava a mão na cabeça de Dom, seu filho, que já nem chorava, de tão acostumado que estava com as surras. Para ela era uma judiação ver o menino cheirando o cinto de seu Afrânio e apanhando depois. Quando pequeno, o garoto Dom estava com 9 anos. Sua vontade de comer língua era desmedida. Era desmedida. Porque se o pai gostava de língua, ele também gostava. Só que da língua mesmo, para ele não sobrava nada, só o caldo. Ele nunca se saciava. Às vezes o pai tirava, vou tirar uma lasquinha para tudo, Dom. Uma lasquinha. E aí ele tirava lá. Mas era uma lasquinha mesmo. Uma minúscula porção que o pai lhe dava. E aí ele ficava, sabe, o menino Dom, com 9 anos de idade, imaginando um jeito dele comer a língua à vontade. Um dia a Fran chegou em casa com a língua imensa. Ei, Isolda, comprei a maior língua. Olha, eu acho que esse boi ou vaca, eu não sei. Eu acho que era vaca. Pra ter uma língua desse tamanho, só podia ser vaca. E faladeira, olha o tamanho da língua, olha o comprimento da língua. Olha, eu comprei uma língua, eu acho que essa vaca era a sogra. Sua mãe, Zorda, sua mãe. Sua mãe, Dona Glória. Eu acho que o nome dessa vaca devia ser Glória, o nome de sua mãe, porque isso aqui é uma língua de sogra, olha o tamanho. E ele ria, e a Frane o zombava. Olha o tamanho dessa língua, é uma iguaria. Ei, seu Dó, seguinte, hoje você capricha, você faz essa língua com bastante molho, põe daquela pimentinha que eu gosto, a cambari, aquela outra, a malagueta, a vermelhinha, e eu quero assim, aquele caldo bem gostoso, que é bem delicioso, e o coitadinho do Dom de olho na língua, né? Aquela língua grande, e o Dom chegou perto para ver, e ele ficava feliz nesse dia, porque ele viu o pai rindo, brincando que a língua era de uma vaca, que era sogra. Então ele tinha certeza que era dia que o pai estava feliz e ele não ia apanhar. Olha o menino, olha que judiação. Ele ficava feliz porque nesse dia ele não ia apanhar. Todo contente, Afrânio mandou Dona Isolda preparar o almoço. Era pro dia seguinte, ele queria aquela língua e que mandasse a marmita dele. Por quê? Porque aquele dia ele ia comer na roça. Ele tinha afazeres, o compromisso era importante, ele tinha uma plantação para cuidar de algodão, então ele falou que aquele dia ele ia comer na roça. Aí ele falou, ô Isolda, é o seguinte, olha, a minha linguana tá pronta? Tá pronta. Então você leve e coloque no meu caldeirão. Era caldeirão, né? Era marmita, na verdade, era o caldeirãozinho que se fazia, mas ele, caboclo, homem de roça, falava caldeirão. Ô Isolda, você coloca no meu caldeirão, você tira uma lasquinha pro menino, uma lasquinha, você sabe, né? Sabe o tamanho da lasquinha? Eu vou mostrar aqui, nesse pedaço de mandioca. Ele pegou assim um pedaço de mandioca, colocou sobre a mesa, pegou a faca e cortou uma lasquinha da mandioca e mostrou para a mulher. Falou, olha, você tira uma lasquinha dessa e me mande a língua, que eu tô doido para comer essa língua. Tá combinado, Isolda? Tá combinado. Aconteceu que Afrânio saiu, foi pro trabalho e Dom, o menino,
pegou um cavalo que eles tinham lá e começou a dar umas voltas na casa. Ele circulava na estrada de terra, ia até o portão, até a porteira da entrada. E ele passou a manhã inteira montado naquele cavalo, indo até a porteira da entrada e voltando. Quando chegou o horário do almoço, ele foi chamado pela mãe. Ô Dom! Ô Dom! Dom! Vem, moleque! É hora de levar o almoço pro teu pai. Ele veio com o cavalo, veio galopando com o cavalo. A mãe já tinha preparado o caldeirão e pegou aquele caldeirão e embrulhou assim num borná branquinho, aquela comida quentinha, e a língua todinha inteira lá dentro. Tinha tirado uma lasquinha para Dom. Aí o menino pegou o caldeirão, o emborná branquinho, e foi levar a comida pro pai. Só que no meio do caminho, o menino começou a pensar na beleza daquela língua. Ele lembrava das risadas do pai. Eita língua, essa língua é de sogra, é uma vaca sogra. E lembrava das gargalhadas do pai, do tamanho da língua. E ele, magrinho, desnutrido, sabia que a mãe tinha tirado uma lasquinha para ele. Ele viu a lasquinha que o pai tinha cortado da mandioca, que era para tirar igual para ele, aquele tamanhozinho. Ele com aquela vontade de comer aquela língua. Ele parou no meio do caminho, debaixo daquela árvore, uma sombra gostosa, aquela língua cheirosa. Ele abriu o caldeirão, tirou o caldeirão do embornar branquinho, abriu o caldeirão. Eu vou tirar um pedaço da língua. Era um pedaço. Aí ele pegou assim, a língua estava tão bem feitinha que com a própria colher, porque na roça ninguém come de garfo, é de colher, como fala. Mas eu, como professora, eu sei, lógico, o correto é colher, mas na roça o caboclo fala colher. Então ele pegou a colher, enterrou assim na língua e cortou um pedaço, e ele comeu. Que delícia que tá isso. Não. Eu vou comer mais uma colherada. Mas não da comida, não é do arroz e feijão, não. Ele tá falando da língua. Aí ele pegou de novo a colher e enterrou na língua. Enterrou no outro pedaço da língua. E comeu mais um pedaço da língua. E ele foi comendo dessa língua. E o menino com 9 anos de idade, aquela fome, aquele buraco no estômago, como diz o caboclo, aquele buraco no estambo, e ele comendo daquela língua, e aquela fome foi sendo saciada, só que a vontade aumentava mais. Quando ele viu, ele enterrou a colher de novo na língua, enterrou a colher outra vez na língua. Meu Deus do céu! O plano dele era deixar para o pai. Mas isso foi o plano, mas a cabecinha de 9 anos dele não permitiu. Comeu a língua todinha. Comeu a língua todinha. Quando ele percebeu que só tinha ficado o arroz e o feijão e o caldo da língua em cima daquele arroz e feijão, meu Deus do céu, só ficou a farinha, o arroz, o feijão e o caldo. E aí ele falou, e agora, o que é que eu faço? Eu comi a língua todinha. Mas ele tinha que acabar de chegar. Ele tinha que levar a comida pro pai dele, Afrânio. Ele chegou com o caldeirão. E o pai, quando viu, eita, Dom, menino bom, chegou em boa hora, mas já tava com fome. Se atrasou um pouquinho, mas não tem importância. É para compensar minha fome. Ai, tô sonhando com esse prato de comida e essa língua que eu comprei. E o menino começou a tremer. O menino sabia, ele tinha comido a língua inteira. O pai abriu o caldeirão. E quando o pai abriu o caldeirão, que ele olhou, ele viu arroz, feijão, ele ainda acreditou que talvez a mulher, por uma surpresa, tivesse coberto. Às vezes
pessoal fazia isso. Colocava a mistura embaixo, o arroz e o feijão em cima, para cobrir a mistura. Ele pegou a colher e procurou a língua no fundo do caldeirão, mas não tinha mais língua nenhuma. Só tinha arroz e feijão e caldo e a farinha de mandioca da boa, mas era só a farinha de mandioca. Ô Dom, perguntou a Frane pro menino. Ô Dom, cadê a língua? Dom olhou pro pai e na verdade ele tinha perdido a própria língua porque ele não conseguia falar. E o pai perguntou mais uma vez. Ô Dom, cadê a língua, menino? E o menino disse que, olha, o pai, o menino foi e falou. Ô pai, olha, eu vou contar pro senhor, o senhor não fica bravo não, é que lá em casa chegaram uns homens lá em casa e a mãe preparou o cozido, a língua pros homens. Quando a mãe foi ver, os homens tinham comido tudo da tua língua, pai. Então, o que tinha eu trouxe pro senhor. Hoje o senhor vai comer esse arroz, feijão. O caldo tá aí, viu, pai? A mãe pôs o caldo, tá? O caldo que o senhor fala que é bom, né? O senhor não fala que o caldo é bom? Então, o caldo tá aí com a farinha de mandioca. Mas os homens comeram tudo a língua. O pai olhou pro menino soltando fogo pelas ventas. Saía fogo dos próprios olhos de Afrânio, de tão bravo que ele ficou. Comeu aquela comida, porque senão ele não iria se sustentar de pé, trabalhado muito, estava com muita fome. Devorou aquele arroz e feijão, farinha e caldo da língua. Mas a verdade foi que ele comeu aquilo contrariado. Quando terminou o trabalho no fim da tarde, que ele chegou em casa soltando fogo pelas ventas, Afrânio foi logo indagando para a mulher dele, para Isolda. Isolda, vem cá me contar, que homens são esses que vieram aqui na minha ausência, Isolda? Quais foram os homens que estiveram aqui, Isolda? A mulher não sabia explicar, porque não tinha havido homem nenhum. E ele, Afrânio nervoso, desconfiado da mulher, começou a bater nela. E a bater na mulher. Pois toma, aqui, isso é pra você aprender a não receber ninguém em casa se eu não tô, sua miserável. E os homens comeram da minha língua todinha. A mulher não sabia explicar. Ele nervoso batendo. E o Dom, o menino, ficou quieto, nada falou. Uma semana depois, novamente, seu Afrânio comprou da língua e pediu para fazer no almoço. E de novo ele estaria na plantação de algodão. Era tempo do algodão. Com o menino, o Dom monta no cavalo e repete as pegadas. Mas ele fez tudo de novo. A barriguinha dele estava com vontade de comer da língua. Ele parou no mesmo lugar, na mesma sombra, e ele comeu de novo da língua. E aí tudo se repete. O pai perguntou para ele: Dom, cadê a língua? E ele disse que os homens estiveram em casa de novo e que sua mãe mandou que eles esperassem do lado de fora, que não entrassem não. A diferença foi essa. Ô pai, os homens foram de novo em casa e a mãe falou: esperem do lado de fora. Só que aí os homens entraram, pai, e comeram da tua língua, pai. Só acredita? Afrânio voltou bravo para casa e constata novamente as pegadas. Mas a sua mulher nega que alguém esteve lá, mas ele de novo a espanca, acreditando estar sendo enganado. Para comprovar sua dúvida, ele compra uma nova língua. Afrânio foi lá no colchão, pegou o dinheiro que tinha e comprou uma nova língua. E mandou de novo a mulher preparar. Novamente a mulher preparar. Dessa vez ele pensou: se essa mulher der minha mistura para outro homem, eu a mato. E foi trabalhar. O Dom tinha acostumado com aquilo. A barriguinha dele
até tinha feito uma diferença. Ele tinha até engordado um pouquinho. A língua era boa demais. Ele estava gostando de comer sem levar culpa. E, de novo, a história iria se repetir. Ele é chamado para levar o almoço para o pai na roça e repete a façanha, deixa pegadas de cavalo próximos à casa e come a iguaria da marmita. Quando o Afrânio recebe o almoço, só com feijão, farinha, ele monta no cavalo do coitado do Dom. Ele montou no próprio cavalo de Dom e ele vai para casa feito um doido. Deixou o menino para trás. Dessa vez Dom ficou, ele voltou em cima do rastro. Chegando em casa, ele surrou a mulher, desta vez com um pedaço de pau. Ele desceu a paulada na coitada da Isolda, batendo nela a ponto de querer matá-la. Nisso, o Dom tá entrando pela porta e ele vê a mãe toda ensanguentada, caída no chão. Ela sabia que era o filho quem comia a língua, lógico que ela sabia. Mas não dizia nada para o pai, para que o pai não o espancasse. Mas diante daquele momento que ela viu que o seu marido a mataria por ciúme, ela pediu então para Dom: "Ô filho, Dom, fala a verdade pro seu pai. Pode falar. Fala a verdade para ele. Eu sei que é você que come a língua. Fala pro pai. Pode falar." O menino olhou com um olhar comprido e respondeu para a mãe: "Ô manhã, mas falar que verdade, mãe. Eu não sei de nada não. Sei de nada não, manhã." Com essa fala do menino, Afrânio, que ainda tinha um pouco de esperança que sua mulher não o estivesse traindo, ficou desolado. E aí ele partiu para cima de Isolda, de novo com o mesmo pedaço de pau. Só que dessa vez ele desferiu uma paulada na cabeça da mulher. Dona Isolda, a mulher já quase desfalecida, implorou então para Dom: "Filho, fala a verdade pro seu pai. Fala a verdade para ele." Num ímpeto de ódio, ela, vendo que o menino não falava nada e ainda mantinha um meio sorriso na boca, ela falou, olhando para o filho: "Pelo diabo que existe nessa terra, eu condeno você, filho mentiroso e guloso, a comer língua e nunca mais se sentir saciado. Que nenhuma língua dessa terra lhe sacie. Você está escutando? Que você não se sinta satisfeito com nenhuma língua dessa terra. Condeno você pelo diabo dessa terra." Terminou de falar e caiu desfalecida. O marido Afrânio, pensando que ele tivesse matado a mulher, pegou o cavalo e saiu pelo mundo em fuga. Dom, o menino, vendo o pai ir embora e a mãe ali como morta, pegou outro cavalo e saiu também sem destino, também em fuga. E assim o tempo passou. 10 anos se passaram. Isolda se arrasta pelo chão, cuidando da casa. Ficou aleijada das pernas. Com a pancada nas costas, houve fratura de coluna, especialmente uma pancada que ela levou na coluna cervical. Vive Dona Isolda numa miséria de dar dó. Vizinhos de fazendas próximas a ajudam com alguma coisa. Um leva uma farinha, outro leva um leite, outro leva um pedaço de carne seca, linguiça, um peixe, e assim ela vai vivendo. Em verdade, Dona Isolda diz, para quem quiser ouvir: "Eu preferia ter morrido naquele dia. Preferia, era melhor que eu tivesse morta. Mas o destino quis que eu ficasse viva, e agora eu continuo esperando a morte." Certo dia, Isolda
Ao receber a visita de uma comadre que veio lhe trazer farinha e sal, numa conversa, a comadre visitante falou para Isolda: Isolda, minha comadre, olha, está acontecendo um grande infortúnio lá na nossa fazenda. Os bois, nossos bois estão aparecendo mortos e sem língua, Isolda. Nós estamos desesperados. Meu marido não sabe o que está acontecendo, porque os bois aparecem mortos e sem língua. Um roceiro nosso viu um monstro rodeando nossos pastos. E deu lá uma descrição de ser um monstro horrível, Isolda. Ele tem assim um couro duro, parecendo um couro de boi, mas um couro duro, seco, parecendo couro de cobra morta, tá mais para couro de cobra morta. A cabeça desse monstro é imensa e é fino, a pele é fina e mostra o crânio dele, sabe? Parece que dá para ver o cérebro dele trabalhando, os miolos, dá para ver os miolos dentro da cabeça trabalhando. Os olhos do monstro são saltados, injetados de sangue. O homem lá, o roceiro, que presenciou esse bicho maldito, ficou doido de tanto medo que passou. Ficou doido de tanto medo que ficou passado. Agora o homem não fala mais coisa com coisa. Mas o fato é que, existindo ou não a tal criatura, os bois estão morrendo tudo, Isolda, sem língua. Nós estamos muito assustados. Dona Isolda escutou a narrativa muito assustada. Mas muito assustada mesmo, porque ela vivia sozinha naquela casa no meio do nada. Arrastava-se no chão, porque suas pernas estavam atrofiadas. A comadre, vizinha, procurou acalmá-la, mandando fechar a porta assim que começasse a escurecer. Passa a tranca, Isolda. Passa a tranca e não abre para ninguém. E fica dentro de casa, não sai para nada. Se escutar barulho, então, fica quieta. E disse ainda a comadre que todos estavam esperando os homens chegarem da empreitada de trabalho para formar um mutirão e ir atrás do monstro, a criatura que estava aparecendo. Quando a vizinha foi embora, Isolda ficou pensativa. Tinha medo, mas decidiu que passaria aquela noite no pasto vizinho. Afinal de contas, ela precisava tirar uma dúvida que a estava atormentando. Ao escurecer, a mulher pegou um cobertor fino e saiu se arrastando por entre o cerrado. Feria-se, machucava-se nos gravetos e pedras, mas continuava sua jornada. Ao chegar ao pasto, ajeitou o cobertor e se deitou perto de uns bois. Ficou ali, na espreita, e pronta para passar a noite se assim fosse necessário. Quando já era de madrugada, ela acordou com os barulhos. Uivos! Boi berrando! Uivos que lembravam os uivos de um lobo. Na noite escura e quente do Maranhão, ela viu um vulto por entre os animais. Aqueles uivos parecia lobo, os bois berrando, alguns correndo, formou aquele tropé, aquele barulho de casco de boi no chão. Só não dava para ver a poeira que levantava devido à escuridão da noite. Ela não teve nenhuma dúvida, era a criatura. Era a criatura. E a criatura derrubou um boi. Um boi caiu. O boi rosnava. A criatura estava comendo a língua do boi. Foi quando a mulher, Dona Isolda, gritou com a criatura: Ei! O que você está fazendo? Ei! O que você está fazendo? A criatura parou de comer a língua do boi
olhou para aquela mulher que até então ele ainda não tinha visto. A criatura arregalou os olhos, que já eram grandes e injetados de sangue, mas ele arregalou ainda mais e ficou olhando para ela, ali parado. Deu um pavor tão grande na Isolda mulher que ela, coitada, tentou se arrastar, mas presa ao chão como andava, não conseguiu. Estava paralisada também agora pelo medo. Nunca tinha visto nada tão horrível. O bicho era seco, assustador. O cérebro, a pele do cérebro era transparente, dava para ver os miolos trabalhando. Sua boca com a língua do boi pendurada. Metade da língua do boi pendurada e ensanguentada. Ele mastigando aquela carne. Ele veio na direção de Isolda, veio na direção da mulher. Ela colocou a mão na cabeça e ela começou a gritar de horror: socorro! 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 O bicho chegou perto dela, abaixou-se, deitou em suas pernas encolhido, mas ainda mastigando a língua do boi. Isolda parou de gritar. Estava atordoada, com o cheiro fétido e o pavor de ver aquele monstro deitado em suas pernas. Ficou paralisada por um tempo. Não podia se mexer, porque ele estava quietinho, deitado em seu colo. O bicho, o monstro. Ela o ouviu soluçar baixinho. Ele ergueu a cabeça e a olhou em seus olhos. Ele, o bicho, o monstro, ergueu a cabeça e olhou Isolda, olhou em seus olhos. Dos olhos do bicho desciam lágrimas. Quando Isolda viu que daqueles olhos injetados de sangue desciam lágrimas, ela compreendeu. Naquele momento ela compreendeu. E os olhos dela também lacrimejaram. E ela disse, passando a mão na sua cabeça descarnada e com cuidado, porque a pele era fina, dava para ver o cérebro, os miolos trabalhando lá dentro. Filho, é você, filho. Dom, é você, Dom. Dom, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo, meu filho. Quando o dia amanheceu, Isolda estava entrando pela porta da cozinha de sua casa, sendo levada no colo por um rapaz alto, robusto e bonito. Nunca mais ninguém soube de algum boi que tenha morrido nas redondezas sem a língua. E ela dizia para todo mundo: graças a Deus, meu filho Dom voltou para casa, comadre. Graças a Deus. Dom foi trabalhar nas fazendas vizinhas e aí sustentava sua mãe. Essa história aconteceu lá, no Maranhão, numa fazenda no Maranhão chamada Santa Cruz, a fazenda. Eu ia lá muito com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu fui até conhecer a casinha que havia pertencido a essa senhora, Dona Isolda, que já era morta havia muitos anos. O próprio Dom. Diziam que ele já tinha envelhecido e que havia se mudado para a capital São Luís. Mas essa era uma história que o povo de lá respeitava muito. A gente chamava o mistério da língua do boi. Até hoje, quem for lá para aquelas redondezas, para aquelas bandas, se perguntar do mistério da língua do boi, muita gente vai contar essa história. Eu, professora, que tive
a honra e o prazer de ministrar minhas aulas no Liceu Maranhense, o colégio mais tradicional de São Luís, fundado em 24 de julho de 1838. Hoje eu vim aqui, no teu canal, Paulinho Boa Pessoa, para contar a minha história. Eu nem quero falar a minha idade, se bem que minha bisneta, a Larissa, ela falou: vó, conta, vó. Ô, dona Eulália, fala a tua idade. Eu vou contar a minha idade. Eu acho que pouca gente tem esse privilégio. Eu tenho 100. Não, você entendeu certo. Eu tenho 100. Eu tenho 100 anos. 100 anos. Eu tenho muita história para contar. Quero voltar qualquer dia no seu canal para contar sobre outros mistérios dessa vida, mas tudo coisa que de verdade aconteceu.